Alô, torcedor tricolor de todo o Brasil ligado no Debate Rafa. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, onde o São Paulo rotineiramente sempre tem sorte, mas hoje não teve. O tricolor vinha de vitória diante do Corinthians no Morumbi no último domingo, onde dominou o arquirrival, conseguiu criar algumas oportunidades de gol, duas bolas na trave, algumas oportunidades perdidas por Alexandre Pato, o gol de pênalti de Reinaldo e depois gols perdidos do próprio Pato e do Igor Gomes. Um São Paulo que fez uma boa partida e animou seu tricolor no último domingo depois de 3 boas apresentações da equipe no comando do técnico Diniz. Uma equipe que aparentemente mostrava uma certa evolução com relação a dominar o adversário e não deixar o adversário ameaçar o seu gol e de, claro, chegar a algumas finalizações e até a conclusão da jogada. Hoje vimos um São Paulo pior do que o do Cuca. Vimos um São Paulo muito aquém de que foi na partida contra o próprio Fortaleza, foi o próprio Corinthians e até mesmo contra o Flamengo. Hoje um São Paulo apático, um São Paulo que não teve força de dominar o adversário, um São Paulo totalmente desconectado da realidade, um São Paulo que nos últimos tempos, nos últimos anos, sempre vem nessa gangorra, nessa montanha russa de emoções, onde o torcedor se empolga, se alegra, não se empolga para ser campeão, mas se alegra de ser competitivo, de ter um futebol, um padrão de jogo estabelecido, de você buscar a vitória em domínios adversários, de você buscar o gol, de fazer o gol. Então o São Paulo veio de 2 partidas fazendo gols, 2 contra o Fortaleza, 1 contra o Corinthians, apesar de ser de pênalti, e hoje numa partida frustrante, um futebol desanimador, um futebol de parte de baixo da montanha russa. O São Paulo que veio numa crescente, veio de empate com derrota, empate com o Flamengo, depois vitória com Fortaleza, vitória contra o Corinthians, chegou no máximo de uma expectativa momentânea de briga pelo G4 e agora perde para o Cruzeiro. O São Paulo que creio eu que até o momento não ganhou de nenhum dos 4 times que estão na zona de rebaixamento atual. Então, olha, uma certa dificuldade, uma dificuldade enorme. Um time que não ganhava, não tomava gol de cabeça até agora no campeonato, tomou o primeiro gol do Thiago Neves. E vamos falar um pouquinho de tudo na sequência, especialmente 3 pontos importantes aí, que, no meu entendimento, foram cruciais na derrota de hoje. Então, uma escalação com Volpi, Juanfran voltando à lateral direita, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê pela esquerda, sim, pela esquerda, como um ponto esquerda que não subiu, Hernanes e Daniel Alves, e na direita o Antony, e na frente o Pato. O Fernando Diniz preferiu deixar o Raniel no banco, o Vitor Bueno no banco, o Ligeiro no banco. O São Paulo foi com essa escalação. Daniel Alves viajou hoje para Belo Horizonte para encontrar a equipe depois de uma viagem extensa com a seleção brasileira. Um São Paulo que durante 30 minutos do primeiro tempo tocou a bola de lado e na sua defesa dava chutão. O Cruzeiro não conseguia criar e perdia a bola na sequência, e esse foi um retrato de um futebol feio de ambas as equipes logo no começo da primeira etapa. O Cruzeiro teve uma chance com a recuperada de bola na saída do campo de defesa da equipe do São Paulo, quase abriu o placar, o São Paulo conseguiu travar bem a jogada. E no final do primeiro tempo, o Pato, no meu entendimento, teve a bola do jogo. Ele recuperou, ele entrou, recebeu uma bola na área, desviou do zagueiro, entrou e bateu muito fraco nas mãos do goleiro Fábio. O São Paulo depois teve mais 2 oportunidades de chegar ao ataque, mas sem ameaçar o goleiro cruzeirense, mas não conseguiu concluir com muita facilidade. Apesar do São Paulo ter mais posse de bola, o Cruzeiro foi mais perigoso, o Cruzeiro foi mais decisivo, o Cruzeiro foi mais conectado e estava disputando a partida como uma partida tem que ser disputada, ainda mais um clássico contra um time grande, um rival, eles brigando por não cair e nós brigando pelo G4. Nós deveríamos no mínimo estar com o mesmo espírito de domingo, que foi o espírito até que o Cruzeiro usou hoje, de um Cruzeiro de um jogo de clássico, um jogo de decisão, e esse espírito não foi visto, no meu entendimento, por nenhum jogador do São Paulo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Falando no primeiro tempo, para mim, quais foram os principais problemas? Aí vamos lá. Atitude, então uma atitude que perdurou todo o jogo, foi muito sentida no meu entendimento a diferença de atitude pro jogo do jogo contra o Corinthians no jogo de hoje. Contra o Corinthians, um jogo onde os jogadores atacavam a bola, buscavam antecipação, ganhar, recuperar a bola a todo custo, perdia a bola, tentava encurralar o adversário, tentava pressionar o adversário e toque de bola com paciência. Não teve isso. E aí não teve isso muito por quê?
porque, no meu entendimento, a escalação proporcionou a falta disso. Você tinha um volante de transição e velocidade, que é o Tietê, improvisado na área esquerda, muito mal aproveitado. Então ele não conseguia ali nem distribuir nem arrancar para um contra-ataque. Você tinha no miolo do meio campo dois jogadores de idade avançada que não são meias armadores, e aí Hernanes e Daniel Alves. E aí alguém pode ver o vídeo e falar, porra, o Hernanes é meia, o Hernanes pode jogar de meia, mas em nenhum clube do mundo, nem na seleção, ele fez sucesso de meia. Ele sempre fez sucesso de segundo, terceiro homem de meio campo, onde ele era o homem surpresa, ele recuperava a bola, distribuía pra frente, vira o jogo de frente, não de costa pro gol, e chegava de homem surpresa para definir a jogada de bola fora da área, bola parada, e ia para dar o último passe. Então ele não é esse meia que muitas vezes recebe a bola de costa, ele não tem mais idade para dar o dinamismo, para pegar do volante, distribuir, receber, distribuir. Nunca teve essa característica, não vai ser agora, quase no final da carreira. Ele não é um D'Alessandro, ele não é Everton Ribeiro, ele não é o Diego, ele não é o próprio Igor Gomes que está tentando fazer isso agora jovem, ele não é o Jadson, ele não é mesmo o Ganso nos grandes tempos do Santos. O Hernanes não é esse cara, e o Daniel Alves é um grande jogador ali na meia. Ele poderia ser muito bem aproveitado, talvez com um meio campo um pouco mais leve, com um jogador um pouco mais criativo do lado dele, onde ele possa trabalhar a jogada e sair em velocidade para acompanhar o setor de ataque. Então o São Paulo não conseguia sair jogando como saiu contra o Corinthians. Por quê? Porque o São Paulo no primeiro tempo e no segundo contra a equipe corintiana no domingo, teve a transição e toque de bola ao menos do Lisieiro junto com o Igor Gomes e do Vitor Bueno. Igor Gomes no segundo tempo, mas durante o primeiro tempo, claro, com o Lisieiro e com o Vitor Bueno, os dois jogadores contribuíram muito, com o Tietê também pelo miolo do meio campo, ajudando na distribuição das jogadas. E hoje apareceu muita falta de um jogador como o Lisieiro no primeiro tempo e até o segundo tempo para pressionar a equipe adversária. Incrivelmente ou não, no segundo tempo, quando o Lisieiro entrou, apesar de ter sido após o gol, São Paulo conseguiu transitar melhor a bola entre Igor Gomes e Lisieiro, certo? Então, para mim, esse que foi a grande falha para o primeiro tempo. Claro, a chance que o Pato teve no gol, um jogador como o Pato, a expectativa da torcida, um jogador que é colocado num patamar por muitos torcedores do São Paulo que não deveria, mas está. Um jogador que foi aclamado pela diretoria, pelos funcionários do clube, que deveria vir com um preço alto a longo prazo, não de imediato para esse ano, mas um preço alto a longo prazo. Segunda partida consecutiva de decepção. Ele deveria ter um jogador do calibre dele, da expectativa que tem em cima dele, não pode perder oportunidades dele. Ele não podemos perder pontos com bolas de jogo nos pés do Alexandre Pato. Porque a bola cai no jogador, como o Gabigol, Bruno Henrique, a bola vai pro gol. O jogador que custa muito, que tem muita expectativa, tá lá para isso. Então, mais uma vez, contra o Corinthians, ele não conseguiu colaborar. Hoje ele não conseguiu colaborar. Ele fez um jogo muito bom, que foi contra o Santos. Nos demais, muito abaixo, apesar de alguns gols feitos, como no próprio Cruzeiro no primeiro turno. Muito abaixo a apresentação do Alexandre Pato hoje. Mais uma vez, ele teve a bola do jogo e ele não conseguiu definir. No domingo, graças a Deus, teve o pênalti, o Reinaldo fez o gol, mas antes ele teve chance e não conseguiu. Depois do gol, ele teve chance e não conseguiu. Um Alexandre Pato muito desconectado, muito. Então, essa pra mim foi a grande deficiência da primeira etapa. Pra mim, uma falha de escalação e uma falha de postura da equipe em campo. Pro segundo tempo, aí o Diniz mexe no meu entendimento de uma forma errada. Ele tira o Ranfran, que não estava mal no jogo, pelo contrário, ele tinha salvado uma bola importante no campo de defesa na primeira etapa, e coloca o Vitor Bueno. Aí você fala, putz, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Qual que era o problema do São Paulo? O São Paulo é a transição defesa-ataque, construído pelos jogadores no miolo de meio campo, para acionar os pontas e os laterais. Quando ele puxa o Daniel Alves para lateral, abre o Vitor Bueno na ponta e deixa o Tietê junto com o Hernanes no meio, o problema não se resolve. E aí vai pro segundo capítulo da noite, que é o Hernanes, que desde janeiro não joga bem. É um capítulo à parte, joga com o nome, com a grife, por ser ídolo e tudo mais, apesar de ter tocado a bola pro Vitor Bueno no pênalti no domingo. É um jogador que participa muito pouco do jogo, muito pouco, pelo nome, pelo valor e pelo custo. O Hernanes hoje joga com o nome e não deveria. Assim como o terceiro capítulo da noite, o Antony, também não deveria ter saído jogando, possivelmente, porque não vem bem. Não vem bem. O Cuca tinha colocado o Antony no banco por um motivo, e é não ir bem.
E ao meu entendimento ele não teve nenhuma apresentação para justificar a permanência na equipe titular. Ah, mas não tem que colocar, tem que dar um jeito. Ou tem que jogar melhor. Hoje o Hernanes foi mais uma vez deprimente, como foi nos últimos 20 jogos. Me parece um ex-jogador em atividade. O São Paulo joga com um a menos no meio campo. Aí o Tite tem que correr dobrado, o Daniel Alves teve que correr dobrado. Todo mundo tem que correr dobrado, porque ele é um a menos na defesa e um a menos no ataque. O São Paulo era pressionado pelo Cruzeiro no seu campo de defesa. Ficava uma linha de 4 jogadores defensivos, o Luan pedindo a bola junto com o Tietê. A partir do meio do segundo tempo, o Tietê veio mais pro meio e abriu o outro pela esquerda. O Volpi não conseguia sair jogando, ele lançava a bola para a intermediária, quase próximo ao meio do campo. E a demora do sistema defensivo do São Paulo em subir era alarmante. Então, às vezes, o Pato, ou o próprio Daniel Alves, ou o Antony pegava a bola próximo ao meio campo e não tinha para quem passar, porque os laterais estavam lá atrás, não conseguiam alcançar o meio campo. O primeiro volante, Luan, ou o segundo que estava lá perto, também não conseguia alcançar para chegar e pedir a bola. E até eles fazendo isso, o Cruzeiro já cercou o cara. Então, mais uma vez, a transição do São Paulo foi lenta. E quando o Cruzeiro pegava a bola, vinha para o ataque e o São Paulo recuperava, a transição de contra-ataque também era muito lenta. E aí não estou falando de tiro de 100 metros. Poxa, o Usain Bolt. Não. É um sprint para poder atingir a posição adequada para pedir o passe, para abrir a zaga. Então hoje é um São Paulo de muitos defeitos. Entrou o Vitor Bueno, o problema continuou o mesmo. E aí teve a jogada do gol, a jogada crucial. E aí a jogada do crucial do gol é importante porque envolve aí um dos queridos da maior parte do estilo do São Paulo, que é o Arboleda, que veio de algumas partidas boas, mas também vive uma gangorra, se você reparar bem, em alguns lances. E esse pra mim foi muito na conta dele. O Cruzeiro tem um lateral pelo lado direito do seu ataque. O Fred sai para fazer o pivô, o Arboleda acompanha o Fred. O Cruzeiro cobra o lateral. O Fred mata no peito com facilidade. O Arboleda não consegue ameaçar o Fred. O Fred gira e lança para o Marquinhos Gabriel e corre em direção à área. O Arboleda volta, só que ele não volta para o meio da área onde ele deveria. Ele tenta acompanhar o cara que tomou o passe do Fred, o Marquinhos Gabriel. Então ele chega a colar até no Bruno Alves. E quando ele vê que o Bruno Alves está, ele volta de costa. E no replay fica claro que ele corre de costa e aponta pro Thiago Neves, pro Daniel Alves marcar. Mas o Daniel Alves não tinha que marcar o Thiago Neves. O Daniel Alves tinha que marcar o outro lateral do Cruzeiro, que se você repara no replay por trás do gol, aparece do lado do Daniel Alves. Então aquele cara do Daniel Alves. O Thiago Neves era do Arboleda. Então o Arboleda ficou totalmente perdido naquele lance. Saiu de forma errada para combater o Thiago Neves. Foi acompanhar o Marquinhos Gabriel de forma errada, porque era a cobertura do Bruno Alves. Voltou para o meio da área com uma cobertura errada e não cobriu em cima do Thiago Neves e o São Paulo tomou o gol. Então assim, isso falhou todo o sistema defensivo? Não acho. Não acho. Por quê? Porque o Reinaldo estava no lateral direito do Cruzeiro. O Bruno Alves saiu na cobertura e o Daniel Alves estava no lateral esquerdo, lá pela esquerda do ataque do Cruzeiro. Não me lembro se é o Egídio, mas tinha um jogador próximo ao Daniel Alves. A entrada do Thiago Neves na área era do responsável pelo zagueiro central que sobrou depois da cobertura do Bruno Alves do Arboleda. Então, falha do Arboleda, gol do Cruzeiro. A partir dali, o Fernando Diniz fez fez parte do que deveria ter feito há muito tempo. Sacou o Hernanes, botou o Lisieiro. Ele já tinha sacou o Hernanes e botou o Lisieiro. Na realidade, ele sacou o Hernanes e colocou o Igor Gomes. Depois ele coloca o Lisieiro no lugar do Luan. Todas elas substituições atrasadas. E aí mais um capítulo da noite. O seu Fernando Diniz demora muito para mexer. Domingo a torcida estava gritando o Igor Gomes no lance do pênalti. Porque o São Paulo não conseguia infiltrar na área. Então 2 minutos antes do pênalti, a torcida pediu o Igor Gomes entrou na sequência, o São Paulo ampliou o domínio, quase ampliou o marcador com o Igor Gomes em campo. E o Fernando Diniz demora a mexer. Ele mexeu errado no intervalo. Percebeu em 10 minutos que não funcionou, porque o Cruzeiro continuou dominando. Eu digo dominar, não é posse de bola, é impor o jogo que ele queria. Ou seja, manter o time no campo de ataque, esperar o chutão do São Paulo e recuperar a bola e tentar rapidamente o gol. Ele, no meu entendimento, troca errado também, porque ele troca primeiro
o Igor Gomes pelo Hernanes, mas já tinha que meter 2 jogadores. E aí mesmo, ou o Lisiero e o Igor Gomes junto com o Luan, saindo o Luan e o Hernanes, ou até mesmo o Pato. E o Raniel possivelmente deveria ter entrado. O Pato vem numa fase horrível, claro que veio de contusão, pode ter ritmo, esperamos muito mais dele. Mas hoje era jogo pro Raniel. Ficou claro, nos primeiros 15 minutos de jogo, que o Pato não ia ganhar nenhuma disputa do Dedé. Ficou claro. Parecia um bebê chorão jogando contra um adulto. Parecia um bebê chorão jogando contra um adulto. E aí o Cruzeiro conseguiu dominar o jogo por mais uns 15, 20 minutos. E aí por volta dos 38, quase 40, quando ele saca o Luan e mete o Lisiero, é o mesmo horário, o mesmo período que o Abel Braga tira o David e coloca o Ariel Cabral. E aí não é que o São Paulo domina o jogo, como disse o Volpi no final do jogo para Premier. O São Paulo dominou o final do jogo, uma pena de ser do gol. Não. O Cruzeiro recua e espera o São Paulo. E o São Paulo estava ameaçando, o São Paulo não faz gol. O Cruzeiro abre mão de fazer aquela marcação em cima e deixa o São Paulo com a bola. E o São Paulo não consegue criar nenhum perigo na meta adversária. Então, mais uma noite desastrosa. Mais uma noite horrível. Esse futebol, essa apresentação vai contra e pior, ou tão pior quanto apresentações ruins do técnico Cuca antes da troca de comando técnico. Ele escancara a deficiência do São Paulo na meia e de centroavante. Escancara. Porque sem ponta você vive com esse elenco. Você joga com o Luan, Tietê, Lisiero e um meia. E na frente Pato e um centroavante capaz de fazer gol. Um matador. Hoje o Pato foi incapaz de fazer uma jogada como o Fred fez no gol do Cruzeiro. De sair da área, matar no peito, proteger e abrir espaço e abrir dos lados. Então o São Paulo não conseguia segurar a bola no campo de ataque. Então pra mim uma noite desastrosa em todos os aspectos. Em termos de postura, em termos de escalação, substituições, em termos de esquema tático, uma atuação desastrosa. Infelizmente nós torcedores de São Paulo vemos uma gangorra, um carrossel de emoções, uma montanha russa. A gente fica um pouco esperançoso depois de um jogo de brigar pelo G4 e depois sofre um revés. E o São Paulo pode ter aí dificuldades de vencer os próximos 2 jogos em casa, Avaí e Atlético Mineiro. Se quiser brigar pelo G4, tem que vencer os 2 jogos, até porque depois pega o Palmeiras no Allianz e aí tem uma série de jogos difíceis na sequência. Hoje a rodada ajudou, o Grêmio perdeu, o Corinthians está jogando agora, o final do jogo estava perdendo, possivelmente perca para o Goiás. A tabela ajudou um pouco, mas o São Paulo ali talvez brigue até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores, queira eu que de forma direta. E aí cabe ao seu Raí, ao Leco, ao Pássaro, que montem um planejamento decente para 2020, tanto de trocas de jogadores quanto de fisiologia, departamento médico e etc. E talvez, e aí cabe aí uma discussão no final do ano, na minha visão, de quem pode ser o treinador do São Paulo pro ano que vem. Mesmo que possa ser o Diniz, eu não estou falando que não seja ele, que não possa ser ele, mas eu acredito que o trabalho do Diniz deva ser sim avaliado em dezembro, o quanto foi o aproveitamento, o como o time evoluiu agora de agosto até dezembro, porque eu não gostaria que o treinador que começasse a temporada de 2020 começasse já com prazo de validade. E se o trabalho do Diniz não for bom, a gente sabe que ele não vai durar até o final do Campeonato Paulista, a não ser que seja campeão. E olhe lá, até uma possível eliminação num outro torneio de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Então é isso, um jogo muito complicado hoje, muito decepcionante. E vão por mim, 2 jogos difíceis na sequência, Avaí e Atlético Mineiro. Eu não sei porquê, mas acho que nós não vamos ter facilidade contra o Avaí no domingo. Um jogo difícil. O São Paulo tem dificuldade de fazer gol. Nada mudou. Mesmo com o Hernanes, Pato, Daniel Alves. Nada mudou. O São Paulo vem muito inoperante. Muito complicado. Rapidinho as notas. Volpi nota 4. Arboleta nota 2. Juanfran nota 4. Bruno Alves nota 4. Reinaldo nota 4. Luan nota 3. Tietê nota 3. Daniel Alves nota 3. Hernandes nota 1. Anthony nota 2. Pato nota 0.
Igor Gomes entrou nota 3. Lisieiro entrou no final, vou dar nota 5 para ele porque ele tentou e gosto do futebol do Lisieiro, apesar dele não ter fôlego e não ter musculatura para aguentar o jogo inteiro, mas creio que ele não pode ficar fora do time. Então, e o Vitor Bueno que entrou, nota 2, porque entrou e hoje não foi bem. Fernando Diniz, nota 2 para você. Hoje o futebol foi horrível. Hoje parecia um time pior que o do Cuca. E você fez tudo errado hoje, hein, cara. Beleza, galera? Tamo junto. Jamais vamos perder a esperança aí de coisas boas, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Um grande abraço a todos e vamos, Tricolor!